Desejo saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eu estou aqui com uma mistura de sentimento, né? Em primeiro lugar, de alegria. Eu estava ali atrás cantando, orando junto com os irmãos e sem hipocrisia, sabe? Eu me senti abraçado pela congregação. Eu sinto muito bem, a minha esposa está se sentindo muito bem aqui. Nós somos gratos pelos irmãos nos acolherem. Amém? E o outro sentimento é de temor e tremor, né? Porque não é fácil ficar nessa posição aqui. Né? Nós cantamos a Deus, nós oramos a Ele e, como dizem, eu sempre gosto de lembrar, é chegado o momento de nós sentarmos e Deus levantar do trono dele, e eu estou aqui incumbindo a tarefa de embaixador, de representante dele. Requer muita responsabilidade e eu gostaria de que no decorrer do sermão, da pregação, os irmãos pudessem estar lutando comigo em oração. Amém? Intercessão. Abra comigo a sua Bíblia. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Capítulo 16, versículos 13 ao 19. Antes de lermos aqui o texto proposto, gostaria de falar algumas palavrinhas introdutórias. A pregação de hoje tem como tema o alicerce da vida cristã, a base da vida cristã, aquilo que sustenta a fé cristã. E se eu pudesse dar um título a esse sermão, eu diria que o título é mais ou menos uma pergunta: o que Jesus representa para você? Esse seria o título do sermão. Ok? E o tempo que nós vivemos hoje, a nossa época, ela é considerada o ápice da maturidade intelectual. Somos os mais inteligentes de toda a história da humanidade. É só você fazer uma pesquisa, você vai ver o avanço em que nós aqui da pós-modernidade tecnologicamente chegamos, né? Filosoficamente chegamos, e aí vai. Dúvidas que existiam antigamente, hoje em dia, praticamente quase todas estão sendo respondidas ou já possuem uma resposta, não é verdade? Dilemas cada vez mais estão sendo resolvidos, respondidos, solucionados, né? Tabus sendo quebrados, paradigmas também, né? Não é uma coisa boa a questão do paradigma, mas também vem sendo quebrado, substituídos. Mas se eu fizer uma pergunta para o mundo, esse mundo pós-moderno, esse mundo maduro intelectualmente, uma pergunta simples, talvez a gente custe ouvir uma resposta satisfatória, uma resposta convincente. A resposta é a seguinte: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Com certeza, existe uma gama de respostas, né? Mas eu queria pensar junto com os irmãos qual será a resposta do mundo sobre essa pergunta, sobre esse questionamento, esse mundo maduro, esse mundo inteligentíssimo. Quem é Jesus?
qual será a resposta da igreja aqui no século 21? Qual será a resposta da igreja? E mais, qual será a sua resposta aqui nessa noite sobre essa pergunta? Quem é Jesus? Eu te convido a pensar sobre isso enquanto se passa esse sermão. Amém? Vamos ler o texto proposto, Mateus capítulo 16, versículos 13 até o versículo de número 19. Todos lá, não é? Amém? Glória a Deus. Leiamos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, tu és poderoso. Não há dúvida para nós. E se há alguém aqui com dúvida, Deus, na tua infinita onisciência, na tua infinita sabedoria, na tua majestade, convence-o. Pelo teu Santo Espírito, convence-o. Tu és grande. Tu és um Deus tremendo. Um Deus poderoso. Um Deus que cuida. E uma das formas de cuidar, Senhor, nós bem sabemos, como teu povo, é quando tu instrui, quando tu edifica, quando tu, ó Pai, nos alimenta com tua santa e poderosa palavra. Faz assim nessa noite, Deus. Faz cada um de nós sairmos daqui hoje com a certeza de que o Senhor esteve aqui, de que nós não cantamos em vão, de que nós não jogamos palavras ao vento em oração, mas que cantamos para Ti, de que oramos para Ti e que o Senhor falou ao nosso coração. Em nome de Jesus, no nome dEle, é que nós Te pedimos e mais uma vez Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Bem, essa passagem aqui não caiu de paraquedas. Certo? Ela não caiu de paraquedas. Não foi aquele tipo de conversa sem nexo. Tem um motivo. Tem um porquê desse diálogo de Jesus com os discípulos, né, que nós acabamos de ler. No capítulo 15 de Mateus, do versículo 1 até o 20, tudo começa com uma questão levantada pelos fariseus e mestres da lei, provavelmente saduceus, acerca de um assunto
insignificante, um assunto supérfluo da tradição judaica: o lavar de mãos antes de comer. Acredita? Lavar as mãos antes de comer. E no decorrer, depois registrado ainda no capítulo 15, no versículo 29 ao 39, depois desse episódio que eu acabei de citar, dessa questão levantada, os fariseus e os saduceus, ou seja, mestres da lei, continuaram a seguir Jesus. Seguir Jesus, seguir Jesus. E junto com os fariseus e saduceus, uma numerosa multidão. E onde Jesus passava, lotação total. Lotação total. Por quê? Porque milagres aconteciam. Inclusive, nessa oportunidade, a multiplicação de pães. E quem é que estava prestando atenção? Os mestres da lei, os fariseus, os discípulos de Jesus, toda aquela multidão. Quando chega no capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 4, os fariseus e os saduceus, ou mestres da lei, ainda persistindo em seguir Jesus, pediram que ele desse um sinal. Um sinal. Eles viram os milagres. Eles viram a multiplicação dos pães. Eles já estavam incomodados porque Jesus, segundo eles, transgrediu uma tradição deles, que é não lavar a mão como convém. Está entendendo? E eles pediram um sinal, não é? Para que acusassem Jesus de blasfêmia quando Jesus revelasse a sua identidade. Quem é esse que anda com essa autoridade ali, quebrando tradições, fazendo milagres, multiplicando pães? Quem é esse? Me dá um sinal de quem é. E esperando uma blasfêmia, eles fizeram essa pergunta. Então, por causa dessa aproximação dos fariseus, da questão levantada, dessa persistência deles, não é? É que Jesus, ele chega a fazer uma advertência a seus discípulos acerca do fermento dos fariseus, dessa tradição, dessa postura hipócrita deles. E nesse contexto de conversa com os discípulos, de advertência sobre quem são os fariseus, os saduceus, esses hipócritas, é que surge essa pergunta. Essa pergunta que a gente acabou de ler. Versículo 13, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a outra, direcionada aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Quem é Jesus? E essa passagem vai nos fornecer a resposta de quem é Jesus. De quem Jesus deve representar para mim, para você, para o mundo, para quem quer que seja, para principado, potestade, sabe, para o céu, para a terra, para embaixo da terra, para todo lugar. Quem é Jesus? E eu dividi aqui esse texto em 3 partes para nós meditarmos aqui. Primeiro, nessa pergunta que ele fez: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Depois, mas vós, quem dizeis que eu sou? E em terceiro, a resposta a essas perguntas. Amém? Vamos pensar aqui nessa primeira parte.
Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: quem o mundo diz quem eu sou? Quem os outros diz quem eu sou? Quem os outros, para além desses aqui que está seguindo Jesus, diz quem ele é? E aí há uma resposta. Para quem Jesus é? Quem o mundo, quem os outros, fora do círculo dos discípulos, diz quem Jesus é? E a resposta, a primeira resposta é: eles responderam, versículo 14, uns dizem João Batista, uns dizem João Batista. Como assim João Batista? João Batista já morreu. João Batista já morreu, já foi decapitado. Jesus ser João Batista, corria um boato que esse João Batista, um boato popular, que esse João Batista ressuscitaria. Está registrado lá em Mateus, aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 1 e 2. Agora, por quê? Porque João Batista era um homem de palavras contundentes. Um homem que não tinha papas na língua. Um homem que, se precisasse falar raça de víboras, ele falava. Um homem que teve coragem de denunciar uma relação ilícita do próprio rei de Israel. Teve coragem, um corajoso, denunciou mesmo. E naqueles tempos carecia de uma pessoa assim. E olha só as palavras de Jesus. Nós acabamos de testemunhar aqui, quando eu fui contextualizar aqui a passagem que nós lemos, de uma discussão de Jesus com aqueles hipócritas lá, mestres da lei, fariseus e saduceus. Quando era para dizer que o certo era o certo, Jesus dizia e pronto. Lembra do episódio lá dos cambistas no templo? Era assim que era. E alguns diziam, ressuscitou João Batista. Mas vamos pensar aqui. Reduzir Jesus a um mero homem de palavras contundentes, isso é muito injusto, não é verdade? Pelo que as Escrituras dizem de Jesus, não é verdade? Taxar Jesus de um homem somente de palavras contundentes, isso é muito injusto, isso é irresponsável. E vamos aqui, trazendo para hoje, é o que o mundo diz acerca de Jesus. Grande mestre, as palavras dele muito sábias, sabe? Mas compromisso com a pessoa de Jesus, nada. Jesus não passa de um sábio para o mundo. Jesus não passa de um homem de palavras ricas, um mestre. É assim que o mundo vê Jesus. E isso é injusto. Porque Jesus é mais do que isso. Jesus é mais do que um homem de palavras contundentes. Vamos ver a outra resposta do mundo. Daqueles que estavam fora do círculo apostólico, por assim dizer, ou discípulos, de Cristo Jesus. Eles dizem, outros, Elias. Quem era Elias? Era um profeta, um profeta em que
depois de Eliseu, seu sucessor, foi um dos homens que mais foi usado na mão de Deus para a operação de milagres. Você vai ver lá. Vá lá para o livro de 1 Reis ou 2 Reis, de 1 Crônicas ou 2 Crônicas, e você vai ver. E esse Elias, esse profeta, ele não morreu não, que nem nós iremos morrer um dia, que nem pessoas morreram. Não. Ele foi tomado por Deus numa carruagem como que de fogo, lá no Antigo Testamento. E surgiu uma profecia de um retorno, registrada lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Vá lá depois. Ele vai voltar. Esse operador de milagres, esse homem de curas, não é? Esse homem muito usado da parte de Deus. Então, se lá em Malaquias, se Deus prometeu que Elias voltaria, está ali, ele é Elias. Esse homem aí, Jesus, que fez vários milagres lá na multidão, que multiplicou os pães, esse homem aí é o Elias. Entenderam errado. Não é que o Elias iria voltar, mas alguém como Elias voltaria. E o próprio Jesus disse que esse, como Elias, era o João Batista. Mas vamos pensar aqui no nosso tempo de hoje. Outra resposta do mundo. De quem é Jesus? Um operador de milagres. Um operador de milagres. Venha para a reunião dos 318. Não é verdade? Passe pelas 7 portas. Pule a fogueira santa, né? Por ali vai. Jesus vai te dar riquezas. Liga o rádio e vai ouvir isso. Fica até mais tarde acordado que tu vai assistir o Fala que eu te escuto. É isso que o mundo faz com Jesus. Reduz Jesus a um mero operador de milagres. A um mero operador de milagres. Isso não é uma novidade do nosso tempo. Lembra? Eu acabei de ler. Outros Elias. Mas vamos ver outra resposta do povo. E outros Jeremias ou alguns dos profetas. É interessante isso aqui. Não tem nenhuma profecia no Antigo Testamento falando do retorno de Jeremias. Eu conversava ontem com o Nacélio e o Anderson sobre isso. Então, por que eles falaram isso? E eu ouvi uma resposta mais ou menos assim, convincente. Esse povo aqui, para quem Jesus fez a pergunta, não eram os fariseus, ou os saduceus, ou mestres da lei, doutores da lei. Porque se tivesse feito para ele essa pergunta, se tivesse sido feita a ele, ele saberia, não falaria de isso, porque eles são alguém que analisa, né? Mas isso aqui era a opinião das pessoas que não eram desse círculo mais estudioso acerca da ansiosa vinda do Messias, do libertador, aquele que traria a libertação de Israel, que restauraria o reino e assim a paz. Mas trazendo aqui hoje outra resposta que o mundo daria é a seguinte: um grande profeta.
Jesus é um grande profeta. Jesus é um grande profeta. As palavras de Jesus. Tem até uma coleção de uma editora, me foge a memória, uma editora que só lança livro clássico, né? Como o Peregrino, Alice no País das Maravilhas e tal. E tem lá um grande homem, Jesus. Como assim? Isso é injusto. Isso é no mínimo irresponsável. Reduzir Jesus a isso. Um grande profeta. Mas é assim que o mundo vê Jesus. Mas aí tem a parte 2 que eu falei para os irmãos. A pergunta que Jesus fez para os discípulos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, quem Jesus é para os seus discípulos? Aí vem a grande resposta. Quem Jesus é para os seus discípulos? A igreja na pós-modernidade diz um monte de coisa, não é? Parece que embebida pela opinião mundana, compartilha da mesma opinião muitos da igreja aqui na pós-modernidade. Jesus um acessório. Jesus um acessório. Não, minha vida está bem, mas para ficar melhor, Jesus, eu virar crente. Mas essa não foi a resposta de Deus. Certamente não foi. E eu, às vezes, correndo o risco aqui de ser um pouco duro, desconfio de que a igreja do século XXI demoraria um pouco a dar essa resposta. Vamos ver na resposta do Pedro. Versículo 16. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é Jesus. Essa é a resposta mais justa, mais responsável que se deve dar a respeito de quem é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é ser o Cristo? A palavra Cristo é uma palavra grega de outra palavra hebraica que significa Messias. Há várias profecias no Antigo Testamento acerca da vinda do Messias. E quem era o Messias? O ungido de Deus, o Salvador do mundo. Aquele que viria libertar de fato e de verdade o seu povo, o povo de Deus, o povo oprimido. Aquele que restauraria o reino de Deus, aquele que restauraria a paz do reino de Deus. O prometido, o ungido, o Filho unigênito de Deus. É o que significa Messias. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, versículo 2, vai falar da profecia da vinda do Messias. Zacarias capítulo 9, versículo 9, vai falar da profecia do Messias. E essa foi a resposta do apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que viria de vir, o libertador, o que traz a paz, o príncipe da paz. E aí eu me lembro das palavras de Jesus: eis que vos dou a paz, não a dou como o mundo a dá.
Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o prometido, aquele que viria de vir. Mas eu gostaria de meditar numa terceira parte, numa terceira coisa aqui nesse texto, que é no comentário que Jesus fez acerca dessa resposta. Amém? Que está nos versículos 17 a 19. Leiamos. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O comentário de Jesus acerca da resposta do Pedro. Em primeiro lugar, não foi ninguém que disse a Pedro. Ninguém assim. Porque o que era que os outros diziam? João Batista, né? Elias, Jeremias, ou outros dos profetas. Não foi alguém que disse a Pedro. Quem disse a Pedro que Jesus era o Messias, aquele que haveria de vir, o Cristo, o Salvador do mundo, foi Deus. O próprio Deus, o próprio Senhor, que se revela como Salvador a quem Ele chamar para o seu povo, ou seja, a sua igreja. E Pedro entendeu isso. Pedro entendeu isso. Em primeiro lugar, é isso que Jesus comenta. O mundo não oferece uma resposta de quem é Jesus. Somente Deus pode dizer quem Jesus é. Somente o Senhor Deus pode revelar quem Jesus é. Não existe resposta em outro lugar. Não tem como procurar isso em outro lugar. A resposta está em Deus. Em Deus se revelar a Ele. Em Deus te convencer de que Jesus é o Cristo, o teu Salvador. Sabe? E eu gostaria de esclarecer um mal entendido. E esse mal entendido é algo que a Igreja Católica Romana fala a respeito desse texto. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica, ela diz que a minha intenção não é ofender, se tiver alguma aqui, que Pedro é o fundamento da igreja. Está entendendo? E que ali está a declaração do primeiro Papa. Aqui. Né? E daqui, desse texto, é que sai aquela opinião também católica romana de que São Pedro tem as chaves do céu. Ele está lá na porta. Essa aqui. Pedro vai para lá. Pedro está lá. Pedro é o cara que está escalado para recepcionar. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo à declaração de Pedro, que não foi revelada por carne nem por sangue, mas por Deus. Cristo,
o Filho do Deus vivo. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o alicerce da igreja. É sobre ele que está posta a igreja. Tira ele, desmorona tudo. Desconsidera-o, não tem como existir. Certo? Pedro entendeu isso. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 10, ele vai falar de Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, sobre a qual está sendo edificada a casa de Deus, o edifício de Deus. E aí é uma referência à igreja. E a questão da chave, o próprio Jesus esclarece no capítulo 18, versículo 18, aqui de Mateus, quando fala que onde estiver dois ou três reunidos no nome dele, ele estará. Então, por causa de Jesus, o cabeça da igreja, o alicerce da igreja, é que nós teremos a autoridade de ligar ou desligar. Aqui e lá, né? Ou aqui, para ser desligado lá. Ligar aqui, para ser ligado lá. Então que fique claro quem é Jesus. Jesus é a base. Sem Jesus não subsiste nada. No Evangelho de João, capítulo 1, nos primeiros versículos, fala que sem ele, tudo isso que existe aqui não existiria, não seria possível. No final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, aqui de Mateus, Jesus finaliza esse Sermão da Montanha dizendo que aquele que escuta as suas palavras e as guardam e as praticam é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, ele é o alicerce, não somente da igreja, mas da vida individual aqui de cada um. Por que que tem muitas vidas arruinadas? Por que que tem muitos casamentos que não vai para frente? Por que que tem muitas famílias desestruturadas? Por que que tem muitas igrejas em decadência? É triste. Se tratando de igreja, que eu acabei de citar por último, estão semelhantes àquela igreja lá de Laodiceia, em que o Senhor da igreja, o alicerce da igreja, o cabeça da igreja, está do lado de fora, batendo na porta da igreja, pedindo para entrar. Retira Jesus, cai tudo. Quem é Jesus? Quem é o Senhor Jesus? Ele é o sustento. Lá vem esse crente aí com o negócio de Jesus. É o que a gente tem. Lá vem, olha aí aquele cara vem com o negócio de evangelizar. É o que a gente tem. Lá vem ele com historinha de céu. É o que nos garante. É a nossa esperança. Não tem como tirar Jesus. Não tem como viver uma vida cristã sem a pessoa de Jesus. Não tem. Portanto, ficou claro neste texto quem Jesus deve representar para os seus servos e para o mundo também. Jesus é o alicerce da igreja e o alicerce da vida.
Mas essa constatação, minha gente, ela só se dá quando o indivíduo é envolvido numa íntima relação com Deus. Naquele momento bem pessoal, que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 16, onde o Espírito, o próprio Espírito, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, aquela experiência da conversão. Quando alguém se enxerga como cansado, como sobrecarregado, como alguém deixa de se ver como um bonzão, como um são, e se vê como doente, como necessitado. Isso acontece quando alguém desiste dessa vida egoísta, de tentar pelas próprias forças dar um jeito na vida e se lança desesperadamente sobre a cruz do Senhor Jesus e coloca ela como alicerce. Nesse momento, que Cristo fica claro. E a nossa oração aqui, nessa noite, é que o Espírito Santo do Senhor esteja se revelando a você, esteja revelando a você, aí no seu coração, quem é Jesus. Reconhecendo que Ele é a base da família, reconhecendo que Ele é a base do casamento, o alicerce da igreja, e que faz parecer todas as outras coisas como secundárias, e de fato são secundárias. Amém? Eu gostaria de dizer ainda algumas palavras para nossa aplicação. 3. A primeira é: Jesus não é um acessório. Eu quero viver a vida do meu jeito. Eu quero ser cristão ao meu modo. O camarada já vem de raça. Tem a vida dele, tem lá no mundo a vida dele, e é cristão como uma espécie de acessório. Um acessório, sua bolsa, sua carteira, para auxiliar em alguma coisa. Jesus não é um acessório. Ele é o tudo. Ele é o tudo. Ele é o alicerce. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para você aqui nessa noite: não os fariseus, não os saduceus, não os escribas, não a tradição, não o radicalismo, mas Cristo. Ele que deve ditar, Ele que deve ser, ou é, de fato é, o caminho máximo, a autoridade máxima, o digno de toda a confiança. Cega, não radicalismo, não tradição, não os modernos fariseus, os modernos saduceus. Cristo. Cristo. Amém? E a terceira, eu gostaria que você entendesse isso. A ênfase não está nas pedras, nos tijolos que constroem um edifício. A ênfase está no alicerce. A ênfase não está em mim, não está em você, não está no corpo, mas na cabeça. Porque se a ênfase estiver em mim, está em minha esposa, vai ser tintim.
ênfase estiver em você, eu acredito que você é ser humano que nem eu, não está dentro. A ênfase não está nas pedras, não está no corpo, está no alicerce, está na cabeça. E quem é o alicerce? É a cabeça do